Buck Barnes é um dos personagens mais complexos e marcantes do universo Marvel, atuando inicialmente como jovem ajudante do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Anos mais tarde retornou como o letal Soldado Invernal, um assassino a serviços dos soviéticos, congelado e reativado em missões por décadas. Por outro lado, John Walker começou nas HQs como uma alternativa mais agressiva ao Capitão América. Inicialmente chamado de Super Patriota, Walker tinha ideias patrióticas extremas e já assumiu temporariamente o manto do Capitão América. Mas como ocorreu a trajetória de John Walker de Super Patriota a Capitão América e por fim tornando-se o agente americano? Você sabia que nos quadrinhos o Buck já foi sucessor de Steve Rogers como Capitão América? Quais os poderes e habilidades daquele que já foi chamado de Soldado Invernal? Fica neste vídeo até o final para encontrar estas e outras respostas. James Buchanan Barnes, mais conhecido por Bucky, foi criado por John Simon e Jack Kirby e era o jovem parceiro do Capitão América. Apareceu pela primeira vez na revista Captain America Comics número 1, quando a Marvel ainda se chamava Timely Comics. Além da revista do Capitão América, Bucky Barnes apareceu em outras séries da Timely Comics. Depois da Segunda Guerra, ele fez parte de um grupo de super-heróis chamado Esquadrão Vitorioso. Na revista do Capitão América, ele foi substituído como parceiro pela namorada do herói Betsy Ross, que depois seria a super-heroína Golden Girl. A primeira série da revista Capitão América terminou com o número 75 em fevereiro de 1950. Capitão América e Bucky, acompanhados do Tocha Humana original e do Namor, reapareceram na revista Young Man número 24 em dezembro de 1953, com a Marvel agora chamada de Atlas Comics. Então, quando Stan Lee trouxe o Capitão América de volta na revista The Avengers Volume 1 número 4 em março de 1964, ficou estabelecido que o mesmo incidente que fez o Capitão América sumir durante a Segunda Guerra Mundial havia matado Bucky, e então o personagem só apareceria em flashbacks e histórias situadas à época da guerra por décadas. Isso mudou apenas em 2005, quando na fase do Capitão América escrita por Ed Brubaker, surgiu um super soldado russo conhecido por Soldado Invernal, que foi revelado posteriormente como Bucky, resgatado do fundo do oceano sem memórias pela União Soviética e transformado em um assassino com um braço biônico. Em 2008, ele se tornou Capitão América, quando Steve Rogers foi dado como morto. Bucky nasceu em Shelbyville, Indiana, em 1925. Órfão, filho de um soldado morto no campo de treinamento antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Depois dessa tragédia, Barnes foi adotado pela tropa do campo como seu mascote. Nesse local, ele encontrou o soldado Steve Rogers, na mesma época em que o Capitão América também começou a ser visto na região. Acidentalmente, Buck surpreendeu Rogers quando este estava de uniforme do capitão. Para manter segredo, Barnes pediu para ser o companheiro do herói. Juntos, Capitão América e Bucky lutaram contra os nazistas até o fim da guerra. Se juntariam ainda ao Esquadrão Vitorioso, que nos anos 70 daria origem aos Invasores. Através de retcon pelo roteirista Roy Thomas, Buck Barnes também foi o líder dos Young Allies e foi quem organizou o grupo Liberty Legion entre a formação dos Invasores e o pós-guerra na fase do Esquadrão Vitorioso. Então, no final da Segunda Guerra, Capitão América e Bucky tentaram deter o roubo de um avião experimental pelo Barão Zemo. O Zemo havia preparado uma armadilha colocando explosivos no avião. O avião explodiu, lançando o capitão nas águas geladas do oceano. O corpo de Rogers se mantém preservado em animação suspensa num bloco de gelo. Depois de décadas, ele é resgatado pelos Vingadores na revista The Avengers número 4 em março de 1964. Porém, as forças americanas não encontraram o corpo de Bucky, presumindo que estivesse morto. Descrito como caso encerrado para o exército americano, posteriormente Bucky foi encontrado e revivido pelo general russo Vasily Karpov na nova série de histórias do Capitão América de Ed Brubaker, lançadas em 2005. E no Brasil, essas HQs foram publicadas compiladas em um encadernado lançado pela Panini em 2011.
Ao acordar, Buck não se lembrou de sua identidade, dando uma oportunidade para Karpov reprogramar sua mente e transformá-lo em um assassino conhecido por Soldado Invernal. Ele foi enviado por todo o mundo cometendo assassinatos políticos com enormes efeitos sobre a Guerra Fria. No entanto, sua implantação de memória causou instabilidade mental e ele foi mantido em imobilismo entre missões para impedir que se rebelasse por completo. No século XXI, tendo envelhecido apenas 5 anos desde seu acidente, devido ao longo tempo em animação suspensa, foi controlado pelo russo Alexander Lukin, um menino adotado por Karpov durante uma batalha da Segunda Guerra Mundial, dono da corporação Cronas e que depois foi dominado pelo Caveira Vermelha através do cubo cósmico. Após a aparente morte de Steve Rogers, o Capitão América original, depois dos eventos da saga Guerra Civil, Buck foi escolhido pelo Homem de Ferro quando este era líder da SHIELD para ser o novo herói americano. Sua parceira nas missões e aventuras passaria a ser Natasha Romanoff, a Viúva Negra original. Além do escudo de Rogers, Buck usaria uma pistola e uma faca de combate e aproveitaria também um implante cibernético no braço esquerdo para ter mais forças para segurar o escudo. Buck não demorou muito a perceber que a responsabilidade em substituir o Capitão América era muito grande, pois o povo, aliados e também inimigos sabiam que não se tratava do verdadeiro Sentinela da Liberdade. Isto, por vezes, criou um conflito psicológico na mente do Buck, que, no entanto, sentiu-se honrado mesmo assim em assumir o legado de seu grande parceiro e amigo. E então, quais os poderes e habilidades do Buck? Depois do acidente, Buck perdeu o braço esquerdo, onde foi implantado um braço biônico que lhe deu força sobre-humana e reflexos que superam de longe os de um artista marcial. Também pode disparar descargas elétricas. Por ter um alto treinamento, Buck quase nunca falha em suas missões, pois passa quase que despercebido por qualquer pessoa viva. Também é um dos assassinos mais letais do universo Marvel. E se você chegou até aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá essa retribuição, dá essa força para esse canal que está no início. Então a você que retribui dessa forma, deixando o seu like e a sua inscrição, o meu muito obrigado. John Walker apareceu pela primeira vez na revista Captain America número 323 em 1986. O fim da Era de Bronze dos quadrinhos culminou na popularidade de heróis que beiravam a moralidade. Então Mark Gruenwald e Paul Neary se viram obrigados a criar um novo personagem para substituir Steve Rogers, considerado muito certinho para o público da época. Não demorou muito para Steve Rogers abandonar o posto de Capitão América, recusando ceder mão de sua liberdade para agir apenas a mando do governo. Claro que o exército não perderia a oportunidade de nomear um novo símbolo nacionalista, muito mais maleável e fácil de controlar. Assim escolheram John Walker, um fanático com ideias muito extremas sobre identidade nacional. Antes de substituir Steve Rogers, John Walker lutava contra o crime do seu jeito sob o codinome Super Patriota. Seu maior objetivo de vida era representar o seu país. Assim, ele acabou aceitando se sujeitar a experimentos do laboratório Power Broke, que lhe concederam força sobre-humana. Gerenciado por um empresário ganancioso, ele decidiu lançar sua carreira de super-herói como o Super Patriota. No fundo, o Super Patriota era apenas uma marca. Walker apenas combatia crimes grandes o suficientes para chamar a atenção da imprensa, e quando nada acontecia, seu empresário contratava bandidos para manter a sua imagem em evidência. O Super Patriota já enganava antes das fake news serem tendência. Os roteiristas queriam que John Walker substituísse Steve em tudo, então faz sentido que ele também tenha seu próprio Buck. Dessa vez é o ex-soldado Lehman Roskin, que Walker conheceu durante seu treinamento no exército. Assim que John Walker assumiu o manto de Capitão América, Lehman foi contratado para ser seu fiel ajudante Buck. No entanto, acontece que a palavra Buck era um termo pejorativo para negros, e depois de uma enxurrada de críticas, a Marvel decidiu mudar seu nome de herói para Estrela Negra.
No final, isso acabou trazendo mais originalidade ao personagem. Para conseguir chegar ao mesmo nível de performance que Steve Rogers em seu ápice, John Walker precisou de treinamento especial. O governo então contratou o supervilão treinador, que conhecia todos os golpes do Capitão América e ensinou a Walker as estratégias mais eficazes de seu antecessor. John Walker nunca foi um Capitão América muito certinho. Para começar, ele nunca se preocupou em dosar a violência, mesmo que os bandidos morressem no processo. Walker chegou a liderar um grupo de criminosos reformados, a Força da Liberdade, só porque o governo pediu, mas sua moral cinzenta teria consequências terríveis. Sua identidade acabou sendo revelada por ex-colegas de trabalho, os criminosos que contratou como super patriota. Pois é, a exposição foi uma retaliação pela vida dupla do falso herói, colocando a vida de todos que Walker amava em risco. Seus pais acabaram sendo mortos e ele perdeu os limites. Em um surto de vingança, John Walker matou brutalmente os assassinos de seus pais e ateou fogo nos traidores que divulgaram seu segredo. Agora que o público conhecia o lado mais impiedoso do novo Capitão América, não pegaria bem para o governo mantê-lo por muito tempo. Eles decidiram devolver o escudo a Steve Rogers e na ocasião John entregaria o cargo espontaneamente. Mas durante esse evento, John Walker foi morto a tiros por alguém da plateia. Ou pelo menos isso era o que o governo queria que todos pensassem. Tudo não passou de uma armação para que John Walker pudesse trabalhar como um agente secreto do governo. Suas memórias foram apagadas e seu nome passou a ser Jack Daniels. Com um novo escudo e um novo uniforme, ele se tornou o agente americano. Desde que se tornou agente americano, John Walker passou por diversas equipes de super-heróis, como a Force Works, The Jury, Stars e Invasores. Nenhuma delas durou muito tempo, infelizmente, mas o agente americano nunca desistiu de encontrar um grupo para chamar de seu. O agente americano foi nomeado pelo governo como novo líder dos Vingadores da Costa Leste. Porém, esse grupo já tinha um líder, o Gavião Arqueiro. Assim, Clint Barton acabou deixando o time, nutrindo uma rivalidade imensa com John Walker. Quando suas memórias retornam, John Walker lança o seu escudo no fundo do rio Hudson em um momento de drama total. Mas além do escudo clássico inspirado no Capitão América, o agente americano acaba portando diferentes escudos com visuais bastante interessantes. O primeiro deles é totalmente feito de energia, projetado pelo Tony Stark. Depois ele passa a carregar um escudo híbrido, metade energético, metade metal, inspirado na águia branca que representa os Estados Unidos. Entre todos os escudos que já carregou ao longo de sua carreira, o mais impactante é o escudo dos Invasores, onde foi gravado o nome de todas as vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro. Não é só no MCU que o agente americano enfrenta o Falcão. Nos quadrinhos, esse embate acontece quando Sam Wilson se torna o Capitão América. O herói recebe o escudo quando Steve Rogers envelhece, porém Steve misteriosamente se recupera e decide que ambos deveriam manter o manto de Capitão América. Incomodado com a crescente influência de um Capitão América negro, o governo secretamente convoca o agente americano para forçá-lo a desistir. John Walker recusa em um primeiro momento, mas acaba sendo convencido pelo próprio Steve Rogers. Ninguém sabia, mas Steve estava trabalhando para a Hydra. Enganado, o agente americano luta contra Sam Wilson, mas acaba sendo derrotado sem muita dificuldade. No universo cinematográfico da Marvel, interpretado por Sebastian Stan, Bucky é introduzido em Capitão América, o primeiro Vingador de 2011, e evolui ao longo da saga, tornando-se peça central em filmes como Soldado Invernal de 2014 e Guerra Civil de 2016. Ele busca redenção após anos como assassino e, ao lado de Sam Wilson, protagoniza a série Falcão e o Soldado Invernal em 2021, onde luta para encontrar seu lugar no mundo moderno, e é onde é introduzido o agente americano interpretado por Wyatt Russell. Buck Barnes e John Walker representam dois lados distintos do legado do Capitão América, simbolizando diferentes visões sobre heroísmo, redenção e patriotismo. Bucky, o ex-soldado invernal, carrega o peso de um passado sombrio como assassino controlado mentalmente,
mas sua jornada é marcada pela busca de redenção e identidade. Ao lado de Sam Wilson em Falcão e o Soldado Invernal, Bucky aprende a lidar com sua culpa, enquanto tenta se reconectar com a humanidade e encontrar um propósito próprio no mundo moderno. Sua importância no MCU vai além do combate, ele é um símbolo de transformação e resiliência. Por outro lado, John Walker surge como o novo Capitão América designado pelo governo, mas sua visão rígida, agressiva e patriótica do papel contrasta fortemente com os ideais de Steve Rogers. Após perder o título por atitudes impulsivas e violentas, Walker assume a identidade do agente americano, tornando-se uma peça ambígua dentro do tabuleiro moral da Marvel. Ele representa o dilema entre autoridade e justiça, levantando questões sobre o que acontece quando os símbolos nacionais são entregues a figuras imperfeitas. Juntos, Bucky e Walker enriquecem o MCU ao explorar as consequências de carregar um legado tão poderoso como o do Capitão América. Eles ajudam a moldar a nova geração de heróis e a mostrar que a luta pelo que é certo pode vir de lugares e caminhos muito diferentes, nem sempre claros, nem sempre fáceis. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu reforço mais uma vez. Não sai daqui sem antes deixar o seu like. Ainda não é inscrito? Poxa cara, que é isso? Se inscreve agora mesmo nesse canal e assim você me incentiva a continuar produzindo vídeos para você. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs da Marvel e curtem filmes de super-heróis. E deixa nos comentários o que você acha do Bucky e do Agente Americano. Qual a sua opinião sobre a participação dos dois no filme dos Thunderbolts? Deixa tudo nos comentários que eu estou curioso demais para saber a sua opinião e eu vou te responder. Agora eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!